Chegamos ao último quadro do Bem Assim. Para a gente encerrar o programa de hoje, vamos agora com o quadro Neuro e Mais. E agora chegou a hora no Bem Assim de mais um quadro Neuro e Mais. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio para o nosso quadro, como já é de costume, Dr. Rodrigo, neuropediatra. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui junto com a gente. Bom dia, Mara, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um imenso prazer estar aqui às quartas-feiras compartilhando conhecimento e temas tão importantes para a sociedade. E a gente também sempre é muito grato pela sua participação. E ao lado do Dr. Rodrigo, hoje a convidada é a psicóloga Maraíse. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho, sobre essa união. A gente sempre está falando aqui todas as semanas sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar. Aí hoje a gente fala um pouquinho sobre essa união, do neurologista, neuropediatra com psicólogo atuando junto aí nesses casos, do transtorno do espectro autista. Doutor Rodrigo, é muito importante, eu até vou falar assim, é essencial a participação do psicólogo. É imprescindível, Perfeito, eu gostei da palavra. É a palavra que resume. Hoje em dia, tratar qualquer condição do neurodesenvolvimento, o TDAH, a hiperatividade, o autismo, o transtorno opositor desafiador, sem a psicologia, está fadado ao fracasso. A psicologia tem que estar presente, tem que saber analisar aquela criança, os comportamentos e saber onde tratar. A gente é um tripé, profissionais que acompanham, Sim. A escola e a família. Quando um desses tripés não está funcionando bem, a criança não se sustenta. Então, Sim. Os três em harmonia e se integrando é de fundamental importância. Por isso, a psicologia tem um papel extremamente importante em todas as alterações comportamentais que ocorrem nessas condições do neurodesenvolvimento. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre o papel da psicóloga, do psicólogo nesse tratamento, dessas crianças atípicas. Certo. Nós temos, as crianças apresentam alguns comportamentos disruptivos, O que são esses comportamentos disruptivos? São comportamentos inadequados, que a gente pode falar de forma negativa, O que algumas pessoas taxam como uma birra, Que seria a criança se jogar, arremessar objetos, se bater, certo? E aí a gente trabalha um pouquinho em relação a como lidar, como prever, como trabalhar com essa criança durante esses momentos, certo? Algumas pessoas pedem para ignorar. Quando o terapeuta fala o ignorar, não é você ignorar a criança, simplesmente fingir que nada está acontecendo, É você buscar alternativas para mostrar àquela criança que determinada função, você precisa dar função àquilo que ela quer. Por exemplo, se ela está se jogando porque ela quer um carrinho, e aí ela não sabe falar, ela não sabe se comunicar, não tem outras formas para ela se comunicar, ela não aprendeu ainda. E aí você precisa trabalhar e ensiná-la isso, Precisa mostrar, ajoelhar, ficar à altura dela, tentar acalmá-la, aconchegá-la e não ignorar. Você não pode dar função ao determinado comportamento. Certo. Esse acompanhamento psicológico dessas crianças faz toda a diferença, Até mesmo, inclusive, para os próprios pais responsáveis também saberem lidar com essas situações, doutor Rodrigo? Exatamente. A orientação aos pais também é importante. Que muitas vezes a criança apresenta um comportamento inadequado em ambiente Sim. público, até em casa mesmo, e os pais não sabem como lidar. Muitas vezes os pais cedem aquele comportamento. É o que eu sempre falo para os pais. Veja, se a criança, tudo que ela quer e você negar, ela começar a chorar, se jogar no chão e você ceder aquele comportamento, ela vai utilizar aquilo como forma de obter o que ela quer. Sim. Então a gente deve, não sei se eu estou falando correto, me corrija se estiver errado, a gente deve buscar outra forma de trazer a atenção daquela criança. Exato. Veja, a criança quer um chocolate, não dei. Aí a criança jogou no chão, birrou, jogou no chão, começou a gritar. A criança gosta de um urso. Venha ver o urso, João. Venha ver o urso, Lara. Entende? A gente tentar anular aquele comportamento negativo. Desviar o foco. Desviar o foco para que também não pode ceder. Porque senão a criança vai usar aquilo para obter tudo que ela quer na vida. E a gente trabalha a criança com autismo para ser um adulto independente.
E a gente não tem tudo que quer na vida. Sim. A gente recebe mais não do que sim, inclusive, Sim. na nossa vida. E a ideia justamente é essa, a gente fazer um trabalho em equipe para que a criança entenda que nem tudo a gente consegue enquanto ser humano. A gente não existe sim o tempo todo. A ideia de tratar é tirar aquela bolha que cerca a criança e mostrar a ela a realidade do mundo, né? Que é mais não na vida do que o próprio sim. É muito interessante, né, essa fala E, assim, do Dr. Rodrigo, né, Maraís? Não pode banalizar a inteligência da criança com autismo. Era o que até que eu queria falar. As crianças, elas são inteligentes, Sim, elas né? conseguem observar se algumas delas, inclusive, usam esses comportamentos disruptivos para obter, de fato, aquilo que deseja. Então, foge um pouquinho e o pai, a mãe ou o responsável precisa estar ciente e conhecer para saber como é que essa criança está se comportando, se aquilo realmente é um comportamento disruptivo, se ela está fazendo aquilo só para conseguir aquilo que ela deseja. Certo. Maraís, quando a gente fala assim de acompanhamento e tratamento, né, das crianças com TEA, hoje quais que são as principais demandas que chegam, por exemplo, até você que já tem essa vivência? Bom, nós temos a demanda de TEA, está absurdo, né? O crescimento é gigante, né? Mas temos também muitas crianças com TDAH, temos também muitas crianças com apenas um déficit de atenção, que aí a gente precisa desmistificar um pouquinho, que nem sempre, se a criança tem um déficit de atenção, ela tem autismo, né? A gente precisa, o Dr. Rodrigo pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Desmistificar um pouquinho em relação a isso, porque muitas vezes a criança já apresenta qualquer atraso de linguagem ou de desenvolvimento mesmo, e algumas pessoas já dão esse pré-diagnóstico para essas crianças. Muito do que a gente falou semana passada. Estão se encontrando, Tá tudo bem né? certinho. Todo mundo vivencia a mesma situação. Muitos diagnósticos precoces, né? Muito diagnóstico incorreto. Precipitados. Muita ansiedade para o diagnóstico. Peraí, né? Assim não. Existe atraso na linguagem, que só um atraso na linguagem que não é autismo. Sim. Existe autismo muito comportamental. Tem que deixar bem claro para os pais, para as mães, para a sociedade, que antes de ser autista, ela é uma criança. E criança se irrita, criança birra, criança às vezes quer tudo no tempo dela. Não podemos atribuir tudo ao autismo. Existem comportamentos que são da idade, da infância, né? Do próprio desenvolvimento. E é deixar isso bem claro. E nem tudo, como eu sempre falo para os pais, nem tudo é um CID, nem tudo é uma condição. Às vezes a paciente tem um comportamento, a criança tem um comportamento, porque tem uma personalidade forte. Eu já atendeu a criança igual o pai. O pai, personalidade forte, a criança também, mas socializava bem, se comunicava bem, interagia bem. Aquela psicologia também entra nessa área de tentar flexibilizar. A gente precisa entender que os comportamentos, eles são adquiridos, né? Sim. Você ensina a criança os comportamentos. Então, se você não fala muito, como é que você pode exigir que ela tenha o desenvolvimento da fala rápido ou dentro do prazo, né? Que é estipulado pelas fonos. Então, é adquirido, é conforme você vai, é o que você influencia, na verdade. Muito bem. Maraís, outro ponto, assim, quais que são as queixas, né? Vou colocar assim, dos pais que eles chegam em relação às crianças? São realmente mais comportamentais? São muito mais comportamentais. Inclusive, falamos sobre isso recentemente, que os pais influenciam muito nesses comportamentos das crianças. Por quê? Porque o pai justifica determinada situação. Por exemplo, a criança quer o celular. E aí, para que a criança não grite, não chore, o pai vai lá e dá. Não, eu vou dar porque ele é autista. Então, os pais, eles justificam ao invés de dar alternativas para a gente resolver aquela situação naquele determinado momento. Então, a família, os responsáveis são uma base muito grande. O tempo que a gente fica em terapia é muito curto, né, para a gente ter todo esse peso sobre o desenvolvimento da criança. Então, em casa tem que ser feito isso, na escola tem que ser feito isso. A escola precisa também estar preparada para receber essa criança, para lidar com esses momentos que isso vai acontecer. Sim. E aí a gente volta para a tríade, né, Dr. Rodrigo? Família, escola e terapia. Ela falando da questão do celular, acho que hoje em dia é a tragédia pra gente. É o primeiro lugar, né, Ali? A criança, às vezes, a criança com 8 meses com o celular na mão, a gente sabe que até 2 anos, nenhuma criança pode ser exposta a nenhuma tela. Celular, televisão, tablet, é 0 tela até 2 anos. E os pais dão muito precocemente o celular. É confortável pro pai, aí a criança tá com o celular na mão, tem tudo que ela quer ali fácil. Está entretida, né? Aí quando ela tem alguma negativa, ela não vai saber lidar. Porque se na tela ela passa o botão, tem o filme que ela quer, tem o desenho que ela quer,
tem a música que ela quer, como é que ela vai saber que o não existe? Como é que ela vai saber que pode fugir do controle dela? Então, essa exposição à célula precoce é uma tragédia para a gente. A criança tem que brincar com brinquedo, tem que correr para o parquinho, para a grama, pegar objetos que brinquem, que estimulem suas conexões nervosas. Não está numa tela do celular o dia todo, que acontece muito isso, né? É bom no momento para o pai, é o que deixa ele quieto. E o futuro? Ele não pode ser imediatista com criança, tem que pensar no futuro, tem que pensar no como ela vai ser prejudicada, o como vai atrasar o seu neurodesenvolvimento. Muito bem. Maraís, como lidar com a birra, como lidar, né, com esses comportamentos de não aceitar algo quando se é negado? É como eu havia falado, trazendo alternativas. Sei. Né? Eu preciso ter alternativas para minha criança. Se ela quer o celular e eu sei que aquilo não vai fazer bem, ou aquilo não é o horário que a gente acordou, por exemplo, para que ela utilizasse a tela, eu preciso ter alternativas para suprir isso. Ou agora, no momento, eu não posso te dar isso aqui, mas eu posso te dar um carrinho. Agora a gente não vai para o celular, mas podemos ir ao parquinho. Então, eu preciso ter alternativas para ofertar a essa criança para evitar essas birras, esses comportamentos disruptivos a acontecerem. Certo. Entende? Os pais, eles tendem a aceitar ou tentar ou não? Não. É mais difícil para o pai e para a mãe, né? Que já passa o dia no trabalho, estudando, e aí chega em casa, quer um pouquinho de tranquilidade, quer um pouquinho de sossego, e aí é mais fácil eu ceder o celular, eu ceder aquilo que a criança quer para que ela me deixe mais tranquila. A gente sabe que a rotina não é fácil, doutor Rodrigo, mas é necessário se fazer isso pelo bem da criança, pelo futuro da criança, né? A gente não pode aceitar hoje em dia que fique no sofá uma mãe com o celular, no outro o pai com o celular e a criança no chão com o celular. Sim. Né? Se o pai e a mãe também deixar um pouquinho o celular de lado, né? Chegam em casa do trabalho, eu sei que é difícil, né? As pessoas às vezes trabalham dia, noite. Infelizmente, depois da criação do WhatsApp, a gente perdeu a nossa paz, né? Exatamente. A gente trabalha praticamente se deixar o dia horas por dia, o dia todo. Mas para o bem da criança, a gente tem que dar uma desligada e dar uma atenção para a criança. Vamos brincar juntos no chão, vamos interagir, vamos conversar. Preciso saber como é que foi a escola, como é que foi com o coleguinha. Sim. Né? Saber como foi a vida da criança para sentir acolhida. Isso. Para sentir, poxa, alguém se preocupa comigo, né? Tem uma família realmente presente. Isso é necessário. A gente tem que resgatar esses valores que estão se perdendo, infelizmente. Tá. Um outro ponto também, Maraís, que eu queria que a gente pudesse conversar, se fosse possível, seria esse diretamente aos pais, né? Uma queixa muito grande em relação à discriminação, ao preconceito que se sofre, né? Infelizmente, isso existe na nossa sociedade. A minha pergunta é como lidar com isso? Eu que sou mãe de uma criança atípica, como é que eu também posso até, inclusive, assim, preparar o meu filho para isso? O primeiro de tudo, Mara, eu como pai e mãe preciso saber o que é autismo. Eu preciso saber quais são os direitos do meu filho. Eu preciso saber até onde eu posso ir, né? Para que assim eu possa orientá-lo. Eu possa dizer para ele até onde ele pode ir, qual é o direito dele, qual é o dever dele, né? Não é porque eu sou autista que isso diminui o meu dever também como pessoa, como criança, não. Né? Então, eu preciso impor esses limites. Então, o primeiro ponto é que o pai e a mãe ele precisa saber o que é autismo. Né? Ele precisa saber como influencia, em que atrapalha, Sim. O que o filho dele vai enfrentar para prepará-lo para isso. Né? Algumas pessoas lidam, inclusive, com o bullying como uma forma natural, uma forma normal, uma brincadeirinha. Lá atrás era uma brincadeirinha, porque a gente não conseguia enxergar o que causava, o que podia ocasionar no desenvolvimento da criança. Hoje não mais, né? Hoje, para uma criança receber um apelido que ela não se sente confortável, aquilo ali já pode gerar um trauma. Então, a partir do momento em que a criança sabe o que eu sou, quem eu sou, o que eu posso apresentar de diferente, vamos dizer assim, para que o outro saiba lidar. E a partir daí eu posso passar essas informações para os outros. Esse quadro, gente, aqui no Bem Assim, ele veio para ensinar a todos, a profissionais, a mães e pais de crianças atípicas, a nós que temos que conviver, né, e que proporcionar um mundo muito melhor para todos nós, sem nenhuma exceção. Veio para ensinar, na verdade, a todo mundo, a compartilhar conhecimento, né, doutor Rodrigo? Exatamente, Mara. A gente tem falado aqui muito sobre... Tudo se resume, na verdade, em respeito e empatia. Sim. É o conhecimento para que a gente possa respeitar e ter empatia com o próximo, para que a sociedade ganhe, a sociedade evolua. Veja, eu assistindo Bem Assim no quadro Neuro e Mais, que tal situação pode ocorrer, então não vou julgar.
eu não vou apontar, eu não vou chegar para um pai e para a mãe e dizer, dê educação ao seu filho, Sim. entende? Como também o pai e a mãe não podem pegar os comportamentos da infância e justificar pela questão do autismo, não, tem que realmente alguns corrigir enquanto cidadão comum, enquanto criança comum, né? Que a ideia da gente é essa, tornar a criança o mais funcional, o mais independente, né? O mais próximo do neurotípico, que a nossa intenção com o tratamento com informação é essa. E esse quadro veio realmente para mostrar todas as vertentes possíveis dos transtornos do neurodesenvolvimento. Perfeito. Maraíse, a gente já está se encaminhando para o final. Explica para a gente como é que se dá a atuação do psicólogo, né, nesses casos. Bom, nesses casos, o psicólogo, nós trabalhamos com a ciência ABA, né, onde a gente vai extinguindo alguns comportamentos tidos como negativos através do brincar, né? Vamos dando função às brincadeiras, aos brinquedos, aos comportamentos, né, no dia a dia, na repetição dessas ações, para que essa criança compreenda, a partir daí, como eu devo me portar, como eu devo falar, como eu devo pedir, se não for uma criança verbal. Né? A gente tem os PECs que a gente pode trabalhar também através de figuras, mostrando e apresentando a criança para que ela aprenda. Nós estamos modelando, ensinando a criança a determinados comportamentos tidos como positivos. Perfeito. Para a gente fechar, por favor, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo e pode também já compartilhar seus contatos, sua rede social, caso você queira. Bom, eu acho interessante que todos, a sociedade no geral, busquem informações, não se abdiquem disso, não julguem, busquem informações, cresçam como pessoa para ajudar o próximo, para ajudar a si mesmo. Perfeito. Doutor Rodrigo, para a gente fechar também esse nosso momento, por favor, sua mensagem em suas redes sociais. Cada semana a gente aprende um pouco mais, né? A gente aprende com os pais, com profissionais. Tem sido um ganho muito grande para todos nós. Inclusive, a gente está aprendendo muito aqui também com a sociedade. Queria agradecer o espaço, muito bom, muito importante, para que a gente possa realmente conscientizar e mostrar que o autismo, o TDAH e outras condições estão aí. Não há por que colocar venda nos olhos. Cabe a gente aprender, saber lidar e respeitar. Perfeito. Rede social, por favor, doutor. ¡Rodrigo Araújo Neuro. Faltou a sua rede social. Foi. ¡Maraíse Medeiros. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Adorei. Estou adorando esse quadro. Muito bom. Obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia. E a gente fica por aqui, pessoal, com mais um quadro Neuro e Mais. Mais uma semana aprendendo bastante, né? Agora nós vamos ficando por aqui, o Bem Assim. Amanhã nós estaremos de volta no nosso horário normal, a partir das 9 horas da manhã. E na próxima semana a gente volta a ter o nosso quadro Neuro e Mais. Um grande beijo, tchau, tchau, até mais.